Bom dia! Vamos para mais um bate-papo nessa quarta linda. Deixa eu consertar aqui um pouquinho. Então, como foi combinado na semana passada, bom dia para vocês que já estão entrando aí. Um prazer muito grande estar aqui junto com vocês. Sejam bem-vindos. Espero que o conteúdo de hoje seja um conteúdo que realmente vale a pena estar aqui, né, junto com a gente. E como foi prometido na semana passada, né, nós íamos tratar sobre as armadilhas da mente e hoje, em especial, nós vamos falar sobre o coitadismo. Já parou para pensar o que é ser um coitadista? E aí, isso é muito sério. Tem muitas pessoas que estão sendo, que vivem sobre essa masmorra e não compreendem, não têm a noção de que está amordaçando aquele potencial maravilhoso que você tem, tá? A princípio, né? Vamos esperar um pouquinho nossa queridíssima Leda entrar, porque nós vamos estar juntas mais uma vez. Eu quero mostrar para vocês, tá? O livro do Dr. Augusto Cury, que é o livro onde a gente tem baseado as nossas lives aqui das armadilhas da mente, tá? É um livro maravilhoso, vale a pena demais da conta você está adquirindo e você está fazendo uso desse conteúdo, dessa leitura, tá? A formação de mentes brilhantes é a busca pela excelência emocional e profissional. Então, assim, uma mente brilhante, ela não vai ser só o fodão, né? Aquele que é o inteligente e que vai mandar bem em tudo, mas você vai ser uma pessoa que vai estar bem na sua vida emocional, na sua vida familiar, social, na sua vida profissional. E é necessário demais da conta. Vamos lá, vamos convidar a Leda. Ela já chegou. Que delícia! Ei, Érica, bom dia, meu amor. Que feliz que você está aqui conosco. Vou convidar a Leda aqui, tá, gente? Pra gente. Saudade de você, viu, minha querida? Até hoje mais tarde, se Deus quiser, né? Hum, não convidei, vamos tomar um café? Vamos todo mundo tomar um cafezinho quentinho, o ventinho tá bem gostoso aqui em BH hoje. O som como tá? Olá, Ei, bom dia! oi. Sua internet tá meio lenta aí. E aí, Lê, Abaixei seu som aí pra mim. como que tá o som? Aí, vocês que estão aí, nos comunique aqui, falando com a gente como tá o som. Né, Leda? Seu Você tá som tá com... muito baixinho pra mim. Ficou? O meu? É, Vou colocar o fone para não ter os e aí o que que ruídos. tá acontecendo? Fala mais perto do microfone um pouquinho. Isso, peraí. Bom dia, bom dia, bom dia. Melhorou? Não, Não? Ué. E agora? Melhorou? ó, assim, eu tô precisando fazer um pouquinho de esforço pra te escutar. Ué, Leda, não sei por quê. Como que tá aí? Tá no máximo? Talvez sem o fone de ouvido, não. Olha aí, agora, como tá? Tá bom? Melhorou? Ó, dá pra ir, mas tá baixinho. Então vamos lá, vamos melhorar isso. E o de Pra Leda, mim tá Érica, bom. como Ó, está? o pessoal tá falando que pra eles tá bom. Então vamos lá.
É, se ficar muito ruim, aí você me avisa que eu tiro o fone, tá? Tá, Eu vamos acho. embora lá então. Então vamos. Eu tô aqui, mostrei pro povo já a capa do livro aqui, de onde a gente está nos inspirando, né? Essas lives, né, Lisa, sobre as armadilhas da Uhum. mente. Conteúdo maravilhoso. Então, assim, Qual que é o adquirir vale a livro? pena. É o Código da Inteligência do Dr. Augusto Cury, Ah, tá. tá? Nesse livro a gente tem todas as armadilhas detalhadamente, né? E aí, Então vamos Leda? lá, E o né? coitadismo, como que vai? Pois é, né? Vamos ver aqui como é que a gente faz com esse coitadismo. Só Leda, você já retomar um foi? pouquinho, né, Meirinha, sobre Ah, as armadilhas mentais. Você já estava falando aí do livro, né, de toda essa nossa base teórica para falar disso, mas eu queria retomar um pouquinho sobre armadilhas mentais. Pessoal, para quem não pegou a live anterior, para entender um pouquinho. Então, assim, sabe aquela vozinha que vem na sua cabeça que fica falando assim: você não vai dar conta, isso aí é muita areia para o seu caminhãozinho, isso é um fracasso, nada que você faz dá certo, ninguém gosta de você, né? Sabe essas vozinhas que ficam na cabeça da gente? Pois é, tudo isso é uma armadilha mental, né? exatamente. E todo mundo tem armadilha mental, tá, gente? Seja adulto, seja criança, seja psicanalista, seja coach, todos nós, E é, como? todos nós Eu temos. fui uma vulga coitadista que você não tem noção, meu filho. Eu era formada, doutorado em Eu também coitadismo. já fui. E todos nós temos, né? E isso agora, o que é o nosso papel aqui, né, enquanto profissional? É ajudar as pessoas a reconhecerem essas armadilhas e a lidar melhor com essa situação, porque senão ela te bloqueia na vida, né? Então é como se fosse se o ratinho ele tivesse o poder de na hora que ele vai entrar na ratoeira para pegar o queijo, ele parasse um segundo e falasse assim, isso é uma armadilha. Para Exatamente. que eu estou preso? Se ele tivesse esse poder, ele não caía na ratoeira, não é isso? É verdade. A mesma coisa é a gente, só que a gente tem esse poder. A gente, antes de entrar nessa armadilha, a gente tem esse poder de parar, de pensar, né, de entender que aquilo é uma armadilha e a gente ir para outro caminho. Então, assim, e principalmente na hora que a gente junta aí o coach com a psicanálise, né, Meirinha? A Exatamente. gente, isso potencializa essa nossa capacidade de ver que são armadilhas e de agir para não cair nelas, efetivamente. Porque é igual o ratinho, né? Se ele tivesse esse poder, ele ia ver que aquilo era uma armadilha, mas ele ia ficar com vontade de entrar lá, não ia? Exatamente. A gente também, a gente vê e a gente fica com vontade. Por quê? Porque o nosso pensamento, muitas vezes, né, os nossos padrões de comportamento, eles já estão ali, né, preparados para seguir um determinado caminho. Mas, assim, a gente tem como, né, ter uma outra rota. A gente tem como desviar daquilo ali. E a gente tem ferramentas para isso, né, Isso é o mais Meirinha? importante, né? Nada nessa É, vida não há solução. Tudo tem solução. E o coitadista é tudo que a aquele gente que buscar. consegue, aliás, não só o coitadista, mas todas as pessoas que estão presas nas armadilhas sem se desenvolver para sair delas, tá sempre falando, não tem jeito, não tem jeito, E aí? não tem jeito. E como eu disse aqui, né, Meirinha, essas armadilhas todos nós temos. Então, assim, ninguém precisa ter vergonha, né, na hora de se reconhecer aqui, a gente vai falar sobre as características do coitadismo, vou falar um pouquinho mais, mas ninguém precisa ter vergonha é, de muitas vezes se perceber que está nessa situação e pedir ajuda para sair dela. Porque muitas Exatamente, vezes a gente não consegue sozinho mesmo, a gente precisa de ajuda, exatamente, né? E é por isso que os profissionais estão aí, que é para ajudar as pessoas mesmo, para que, né? Acho que são bênçãos de Deus que botou aqui na Terra, né? Para ajudar as exatamente. pessoas mesmo a saírem dessa situação, de uma situação assim que bloqueia aquilo que é divino na pessoa, porque a abundância ela está em cada um de nós. Com certeza.
Eu sempre A gente falo, né, Lê? precisa. Nós somos projetos do maior arquiteto do mundo. Então, Eu acho linda essa sua fala, aprendi muito com ela, sabe? E eu sempre penso nisso para mim. Então, assim, e o mais bacana disso é que a gente tem as ferramentas, né, que podem ajudar as pessoas a saírem desses bloqueios mentais, a saírem dessas armadilhas que deixaram elas presas ali, né? E uma coisa, assim, que eu acho muito bacana, a gente está lançando agora, né, Meirinha, o Como Eu Vou Ser Feliz Hoje, é e eu isso acho que, mesmo. né, e esse é um programa mesmo de 8 encontros que o objetivo dele é dar ferramentas para as pessoas, né, para que elas treinem ali habilidades, para que elas possam, né, lidar melhor com os desafios da vida, né? E aprender que ser feliz é no hoje, né? A felicidade, ela não está numa meta a ser alcançada, mas cada dia, o que eu vou fazer em cada dia para que eu seja mais feliz? Aliás, Leda, o ser feliz hoje ele é sensacional. É muito Desculpa, eu não sensacional. escutei. Hã? É, Ô, Leda, aumente o seu volume um pouco, o meu já está no tá máximo. no máximo, né? Porque Tá. Fala aí de novo para mim, por favor. vamos ser felizes hoje, Leda. Vamos sim, né? Então, eu acho bacana, né? Porque esse Como Eu Vou Ser Feliz Hoje, ele parte de uma reflexão que é a nossa morte, Exatamente. né? Dentro dessa ideia aí que você também está lançando, que é o legado, né? A gente pensar, né? Se hoje fosse meu último dia de vida, qual seria a história que eu teria para contar para trás? Qual seria o meu legado ali? Mas a partir disso, dessa reflexão, né? A gente parte aí para o sofrimento, para a questão de entender que a vida ela é difícil também para todo mundo, né? E que a dor muitas vezes é inevitável, mas o sofrimento é uma opção. Então, entender um pouco melhor esse conceito, entender um pouco melhor como é que é uma opção esse sofrimento, né? E a partir daí a gente está pronto para florescer. Os próximos encontros é contar o florescimento, como é que a gente floresce. Exatamente. E muito apropriado. Setembro, né, Meirinha? Setembro é mês de florescer. E assim, a gente vai lançar mesmo esse curso na primavera. Na primavera. Na E o que eu primavera. acho bacana é que é o seguinte, né? Nós vamos partir nesse florescimento, né, de um ressignificar da vida e a gente vai aprender que os nossos problemas, a transformar os nossos problemas em desafios. E a partir do momento que a gente transforma esses problemas em desafios, né, a gente vai traçando estratégias ali para lidar com eles, desenvolvendo habilidades que são importantes, né, para que a gente consiga aí realmente ter a vida que a gente quer, né, a vida que a gente sonhou, né, ser feliz. Quando a gente entra na questão, principalmente do sofrimento, porque o mais bacana desse encaixar de encontros, de temas, né, que é tão bacana, primeiro, eu acredito que as pessoas precisam, existe uma necessidade grande demais das pessoas começarem a refletir sobre o quanto somos vulneráveis de uma certa forma na nossa existência. Nós temos hoje, nós precisamos fazer o que a gente pode para ser feliz no dia de hoje, mas é uma inconstância grande porque nós não sabemos o dia de amanhã, ele não nos pertence. E quantas pessoas que vivem só no passado ou no futuro, não vivendo a vida, e entra nessas armadilhas, e geralmente é as armadilhas que nos colocam nisso. E quanto ao sofrimento, que eu acho super interessante, que o sofrimento ele é inevitável. Nós vamos viver uma vida que a vida ela é cheia de barreiras. Sólida, que se você for levar bem em consideração, o sofrimento ele está ligado muito nas escolhas que a gente faz. A gente é muito responsável pelo sofrimento que passa. E vamos ser felizes hoje é uma coisa tão fantástica, porque trabalhar ferramentas para que você atenue o seu sofrimento. Porque as escolhas que a gente faz, a forma com que a gente dá respostas para a vida, existe sim a capacidade de você lidar com o sofrimento de uma forma que ele passa a ser muito mais tranquilo, né? Você se torna alguém
que consegue controlar, porque as nossas emoções, os nossos sofrimentos estão ligados diretamente às nossas emoções, né? É, Lógico que tem o sofrimento, por exemplo, da dor, a dor mesmo física, mas as nossas emoções conseguem atenuar até isso, né, Lê? Os nossos sofrimentos estão ligados completamente à resposta que eu ando dando para a minha vida. E a proposta de ser feliz hoje é exatamente encarar a única certeza que eu tenho, viver uma vida sabendo lidar com o sofrimento, e a partir daí existe um mundo para frente, florescer, dar respostas diferentes, viver uma vida mais feliz. Sensacional. Se as pessoas começarem a é. refletir sobre isso, elas vão começar a ver assim, cara, não tem preço, isto vale muito a pena. Vale muito a pena. E uma coisa, né, Merim, que você falou, tudo depende das nossas escolhas, né? Só que a gente precisa ter ferramentas, a gente precisa aprender, né, a ser feliz. A gente não foi ensinado a isso. A Exato. gente foi muito mais ensinado a ter sofrimento, a ficar, né, preso nas armadilhas A mentais. se conformar com eles, Então, né? assim, a gente pode aprender isso, sabe? Isso que é o legal, assim, a gente não precisa ficar nessa situação. Então, assim, e como o curso ele vai passar, né, ele vem a partir dos desafios que a gente tem, um dos principais desafios é como que a gente então sai das armadilhas mentais. Aham. É o primeiro desafio da gente, é sair, né, reconhecer essas armadilhas, primeiro reconhecer que está em uma delas e depois sair. Então, assim, vamos falar aqui um pouquinho sobre essas armadilhas mais, né? Já falamos sobre conformismo, hoje vamos falar aqui um pouquinho mais sobre o coitadismo, para Coitadinho. o pessoal entender aí essas armadilhas, o que está aprendendo, né, gente, na maioria das vezes, Muitas das vezes e vai se como que a gente já identificando, né, pode Leda? ir saindo disso, né? A gente já vai dando algumas dicas aqui. E aí no curso tem muito mais ferramentas, tem, né, uma série Completíssimo. de exercícios, porque se a gente está falando em aprender, em desenvolver habilidades, a gente também está falando em treinamento, né? Exatamente. Então, olha só, na semana passada a gente falou do conformista. E hoje a gente vai falar do coitadista. O coitadista, ele é o conformista ao quadrado. Ele é o conformista potencializado. Por quê? Porque o conformista, ele tá ali no status quo dele, aquela situação assim, tá ruim, mas tá bom, vou levando minha vida aqui, né? Não vou sair do lugar, mas também, deixa esse lugarzinho aqui, né? Tá desconfortável, mas eu tô bem aqui no meu desconforto, eu não quero mexer muito nas coisas, não. O coitadista, né, além de estar dessa forma, né, de ser muito vítima de tudo que acontece com ele, ele ainda faz propaganda do seu fracasso. Marqueteiro. Ele começa a fazer, sem vergonha nenhuma, ele Exato. começa a fazer marketing, tanto que ele é ruim, do tanto que ele não consegue as coisas, do tanto que a sorte não bate para ele, enfim, o coitadista, ele é assim, Difícil de uma conversar. placa ambulante piscando, né? Você já sentou perto de alguém, Leda, que aí a pessoa chega perto de você e conversa? E assim, a vida dela é uma desgraça. Deus me Já, livre. Você vai conversar com ela, você fala, Jesus. A hora que você sai de perto do coitadista, aquele. Você sai de lá pior do que ele, quase. Porque você fala, meu Deus, que dó. E é um ganho secundário, né? Na verdade, o coitadista, ele acaba, é tão sério, porque ele usa essa armadilha para adquirir para ele a atenção das pessoas, para ter o olhar das pessoas voltado para ele. Isso é ganho secundário, é sério demais da conta, porque se alimenta disso, né? É isso que você falou, né? Ele é o coitadista. Muitas vezes essas pessoas, né, na hora que elas começam com esse coitadismo, a armadilha mental, né, elas começam a se sentir tão mal com aquilo e elas realmente elas adoecem. Muitas vezes elas têm problemas de depressão sério e isso não é uma mentira da pessoa. Só que tem o seguinte, ela começa a fazer da doença dela
um ganho secundário para ela ter prazer, sabe? Para ela ter migalhas ali de atenção. Isso é muito Então, é isso que sério. você falou, ela sempre vai depender de alguém para ficar falando, né? Que ela é bonita, que ela é querida, que ela é boa. E na hora que Exatamente. ela não tem isso, ela começa a dar as crises, né? Eu atendi uma coach aqui que ela batia a cabeça na parede. Então, assim, de tão sério que é, né, essa questão. E aí, na hora que ela fazia isso, o que que acontecia? Né? Ela tinha a atenção do marido. Aí o marido chegava, né, acalmava ela, falava o tanto que amava ela, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E, na verdade, Até onde né, pode ir, né? essa situação, ela tinha um ganho secundário ali, né, porque com isso ela ganhava aquelas migalhas de prazer, né, dele estar falando aquilo e tudo. Só que assim, na hora que ele falava, né, aquilo naquele primeiro momento dava aquele bem-estar, mas depois vinha o pensamento, falando só para me agradar. Uhum. Então a pessoa também, né, não era simplesmente o outro chegar e falar, o outro tinha que ficar falando isso constantemente. Exatamente, porque o ganho secundário, se ele for te dar um retorno que vai ser benéfico, né? Porque a gente está sempre em busca de um ganho secundário. Mas esse ganho secundário, ele é doentio ainda. Ele adoece a pessoa muito mais, porque ela não vai, aquilo não vai fazer diferença. Aquele momento é como se você tomasse uma cachaça só, né? Você vai querer mais, você não vai parar só nisso, né? É uma coisa bem, bem séria isso aí. Pode ir. É. E o coitadista, né, Neirinha, muitas vezes ele não sai dessa situação, ele fica preso ali, porque é o seguinte, se ele sai disso, se ele transforma a sua vida, quem é que vai ter piedade dele? Então ele Exatamente. perde, né, esse ganho secundário que ele está tendo ali. Só que muitas vezes, né, a vida nos coloca provas, né, e de repente, assim, você pode perder, né, ou essa pessoa que está ali sempre te nutrindo com essa atenção, ou ela se cansa daquela situação, sai fora, ou às vezes a pessoa morre. E enfim, aí na hora que isso acontece, o mundo da pessoa desaba. Uhum. Né? E na hora que o mundo dela desabou, ela não tem outra alternativa, ela tem que, né, muitas vezes ela precisa realmente sair daquilo para não ficar eternamente aí numa cama depressiva, Verdade. né? Olida, eu estou Então, falando aqui, eu lembro de um fato que foi, assim, realmente extremo até, assim. Mas eu conheci uma pessoa, um caso, né, de uma pessoa que ela fazia hemodiálise já há há muitos anos já, né? E então assim, era muito doloroso porque tinha que sair de madrugada, dependia daquele transporte público, então pegava muito cedo, vinha para BH, distribuía as pessoas no hospital para fazer, né? E assim, não era só caso de hemodiálise, como também de quimioterapia e tal, era esse quadro. Então, assim, às vezes saía de casa 4 da manhã e às vezes chegava em casa 4 da tarde. Por quê? Para fazer todo esse processo, dependendo de transporte público, né? E foram muitos anos. E geralmente essa pessoa não pode vir sozinha. Aí tinha uma outra pessoa que estava acompanhando também. Geralmente as irmãs estavam sempre juntas acompanhando. E chegou o momento que ela chegou no hospital e estava com a psicóloga veio encontrar, tudo muito feliz, falando, ó, encontramos um rim compatível 100% com o seu, já está tudo preparado, já pegaram ela e vieram com toda felicidade, tá? E ela não aceitou a cirurgia. Isso é um caso, tipo assim, muito raro de se conseguir, algo assim, muito difícil, né? Um rim 100% compatível, algo assim que eles estavam esperando, todo o hospital estava feliz e ela não aceitou. Ela não aceitou, ela não quis fazer, entrou em crise e não quis fazer. Por quê? Porque, na verdade, durante todo aquele tempo, ela estava tendo ganho secundário da atenção total. Muitas das vezes, as pessoas têm medo da responsabilidade de ser curado. Porque depois que vai ser É, curada, ela precisa ter a responsabilidade de pegar mesmo a vida dela e começar a cuidar dela.
As pessoas, o coitadista é tão sério, essas armadilhas são sérias, e assim, são inconscientes, né, Lívia? Jamais Pois alguém ia é. fazer isso só porque quer. Mas não, é porque tem É, medo de confrontar mesmo a responsabilidade, a autorresponsabilidade da própria vida. E isso é muito sério. é. Esse caso que você contou aí, seríssimo, né? Claro que um caso assim, muito ao extremo, mas assim, Mas a acontece pessoa muito, ela né? não percebe, né? E uma das habilidades que a gente treina também é a habilidade de autorresponsabilidade, né? Porque assim, a gente já é adulto, a gente cresceu, não tem mais como a gente ficar sendo aquela criancinha lá do passado, ferida, magoada, né? Exatamente. Então, assim, é, essas coisas não fazem mais sentido hoje para a gente ficar tão presa É, nisso, e né? essas Então, armadilhas, elas são tão sérias que elas vão, igual você está falando, não tem como a gente viver preso lá na infância. Mas as pessoas às vezes vêm ser presas desde a infância. Então é algo assim, é um calabouço fundo demais, escuro demais, sujo demais, e às vezes realmente a pessoa precisa mesmo de ajuda. Mesmo. Até sim, porque, por exemplo, às vezes a gente está aqui falando com pessoas que não são nem tão coitadistas assim, mas que não. Porque é muito difícil a gente não ter essa armadilha. Pelo menos um pouco todo mundo tem. Né? A gente tem essa. é, Mas assim, esse tipo de pessoa, ela tem a capacidade de conseguir dar uma resposta positiva para ela de uma forma mais rápida, né? Mais concreta. Vai falar, cara, identificar isso já e falar, olha, nossa, eu preciso disso. Agora, tem casos tão extremos que as pessoas não vão identificar. Elas não vão se colocar sim, nisso, elas entram em estado de negação a ponto de não. Então, assim, muitas pessoas que às vezes estejam é, escutando a gente, que vai ter oportunidade de ouvir essa live, de identificar talvez familiares, né, Lida? Amigos, pessoas que elas falam, gente, exatamente, precisa de ajuda. E talvez é essas pessoas que vão ajudar ela, né? é, Trazendo, até mesmo, se a pessoa entra no curso, faz o curso e aprende a lidar com isso, às vezes ela vai ser um veículo fantástico para outras pessoas. Que entra muito é, aquela questão do nosso legado também, né, Leda? Que é o que a gente pode estar fazendo autoconhecimento, pelo sim. outro, né? Aham. Autoconhecimento nunca é demais, né, Nunca, Meirinha? nunca, nunca, E nunca. assim, não basta você se autoconhecer, você também precisa se trabalhar, né? Então, muitas vezes, levar isso para o outro também é uma forma da gente repassar aquilo que está dentro da gente, né? Para a gente melhorar mesmo aí, né? Essa humanidade que Essa está aí, que está humanidade, porque sofrendo muitas das demais. vezes a pessoa não consegue vir. Às vezes ela é até aquela pessoa que a família não aguenta mais. Que a família Sim, está vivendo um sofrimento absurdo dentro, porque não suporta. E aí vai aumentando, vai perdendo a paciência e vai só aumentando. Isso é fato que a pessoa vai acabar adoecendo, vai virar patologia grave. Né? Então, assim, é sim, bom a família, os amigos, até mesmo dentro de uma repartição pública, dentro de um trabalho, dentro de uma empresa, olhar com os olhos. A compaixão ela precisa vir do outro, né? A pessoa que tem autocompaixão demais da conta, ela é coitadista, mas às vezes ela é num estado tão sério que ela não vai ver, né? é. O coitadismo, né? Ele tem vários níveis, né, Meirinha? Tem. Então, assim, o que eu estava citando aqui a minha cliente de coach, que batia a cabeça na parede, ela já estava assim, num nível muito elevado mesmo de coitadismo. E aí, o que aconteceu com ela? Ela teve uma perda, né, dessa pessoa que nutria ela, todas as vezes que ela precisava de atenção. Tá vendo? E aí ela precisou, assim, no primeiro momento foi um caos da vida dela. Mas depois ela saiu disso resgatando seus sonhos, Nossa, sabe? Então ela começou a resgatar os seus sonhos, ela começou a perceber, né, o próprio valor, o que ela podia, né, doar para o mundo, por que ela estava ali naquela vida. E aí ela pegou a alta responsabilidade de se transformar. Olha só que que bacana, bacana. que mudança, Exatamente. né? E uma das coisas assim, que eu queria falar é que a família, né, que convive com alguém assim, é, é muito importante, né, que a gente não faça julgamento sobre isso, né? Porque muitas vezes assim a paciência fica difícil, Exatamente.
a gente acaba que todo mundo na família começa a ficar doente também, né? Isso é um fato. Porque tá tudo Comprovado, muito né? junto e misturado ali. É o codependente. Então, assim, entender o que está acontecendo, não julgamento, porque aquela pessoa realmente ela precisa de ajuda e muitas vezes ela não consegue sair sozinha, né? Mas assim, é o que você falou, ser esse veículo que vai levar a pessoa até essa ajuda. Isso é importante também, né? Assim, e quem tem pena de si mesmo, bloqueia o seu potencial. Isso é fato. Isso é fato. Então, assim, né, quais são as principais características, então, do coitadista para o pessoal começar a perceber aí, né? São aquelas pessoas que não mudam, elas são cansativas, né? São repetitivas, são chatas, né? Assim, muito pessimistas e fazem muita propaganda do tanto que elas são coitadas, do tanto que elas são fracassadas. Ai, olha que dó de mim, Tanto que né? sofre, Sem né? vergonha nenhuma. A vida é um drama. Só um drama. Um drama. É Sem como se final elas feliz. incorporassem um papel, assim, né? Dramático, E o né? mais legal, né, Sempre me Lê? vem aquela cena da hiena, sabe? Ó dia, ó céus, ó Exatamente. azar. E o mais É como se doido é fosse que ela não tá no palco, né? Ela tá na plateia, ela gosta de assistir aquilo. exatamente. Ela fica assistindo ali aquela cena, né? Dela mesmo. E é uma interpretação toda dela ali também, né? Porque Exatamente. as crenças dela não são reais. Assim, agora a gente precisa entender que são vários os níveis de coitadismo, né? Às vezes a pessoa não está num nível tão extremo assim, às vezes ela está entrando nesse coitadismo, e aí a gente já sabendo disso, né? A gente vai falar, dar um toque na pessoa ali, Exatamente. né? Ó, não entra nessa não, porque você vai se dar mal. Isso aí tá escutando? Aham. Na verdade é porque tem um barulho aqui, tô tentando bloquear ele. Ah, tá. Entendi. Então, assim, agora uma coisa que é interessante, né? Quando a pessoa está num nível mais leve de coitadismo, muitas vezes são aquelas pessoas que são muito fortes para algumas coisas, mas muito fracas para outras. Então, são aquelas pessoas, né, que conseguem passar por uma situação aí daqui a que você fala assim, caramba, como é que a pessoa conseguiu fazer isso? Mas, por outro lado, são pessoas que bebem demais, fumam demais, às vezes comem demais, às vezes trabalham demais, né, acabam se mergulhando em alguma coisa para não ser autorresponsável pela sua vida mesmo. Compensar, né? Né? Muitas vezes são pessoas ótimas em ajudar os outros, até mesmo porque na hora que ela ajuda os outros, o outro vem com aquela atenção ali para ela, então olha o ganho secundário dela aí, né? Ela até nem faz pelo outro, ela está fazendo por ela no final das contas, né? Porque essa situação mesmo da minha coach que eu contei aqui, né? Ela tinha uma situação onde ela tinha as crises, o marido ia lá, dava muita atenção, mas por trás ela sustentava financeiramente o marido. Então havia ali como se um acordo ali, né? Até que o marido, né, ele acabou perdendo o marido, cansou dessa situação toda, enfim, essas coisas acontecem. Então, muitas vezes são aquelas pessoas, né, que não levam desaforo para casa, mas levam desaforo para dentro de si. Então, assim, elas estão muitas vezes se matando, né? E o que é mais interessante é que normalmente são pessoas muito amadas. Só, até mesmo que elas ajudam muito, são pessoas boas, né? O coitado não é uma pessoa ruim, sabe? Mas elas ficam suplicando, aliás, elas são muito amadas e quem as ama fica suplicando para que elas se cuidem mais, para que elas olhem a sua saúde, né? E quanto mais eles fazem isso, mais elas têm esse ganho, né, secundário aí, e mais elas vão fazendo isso e mais elas não saem dessa situação.
né? Eu não estou Muito falando para louco isso, quem né? percebe às vezes, né? Ah, eu estou fazendo isso com uma pessoa, então vou parar de fazer. Não, porque é tudo um processo, né? Eu acho que essas pessoas elas precisam de ajuda primeiro para elas se entenderem, né? E como eu disse, assim, quando a gente está em família, é tudo muito junto e misturado. Então, É, assim, nada de culpa aí para ninguém, nada, né? exatamente. É muito mais o nosso objetivo aqui é fazer com que você reconheça que essa situação existe, né? E que tem uma forma de sair dela. Exatamente. E assim, é muito interessante as pessoas notarem assim que a gente entrou aqui, falou um pouco de casos extremos, né? E aí muita gente pode pensar, não, eu não sou. Cuidado. É bom fazer esse processo de casos que aparentemente não parece ser coitadista, É, né? Porque a pessoa está sempre fazendo para ela ganhar. Então, na verdade, ela não está é, fazendo essa doação livre, porque ela tem. Então, esse tipo de retorno que a pessoa ganha, infelizmente, não é benéfico. Ele vai a alimentar situação essa situação, séria, né? né? E o coitadista, né, Neirinha, eles são assim muito bons em cuidar dos outros, menos de si mesmo. Aham. Então, assim, eles até dão conselho para os outros, né? É, enfim, mas para eles mesmos, eles não querem sair dessa situação. É bom Porque essa mais do fala? que informados, né, eles estão efetivamente vivendo, né, é como se aquilo ali transformasse, né, na vida deles. É bom essa fala, Né? Leda, porque uma das coisas que para as pessoas assim de fácil acesso para identificar é o quanto você anda cuidando de você. Quanto você Sim, anda realmente cuidando de você. E isso não significa que você não precise cuidar dos outros, que você não possa cuidar dos outros. Mas o quanto você anda fazendo por você já é uma frase onde que a pessoa pode entrar muito dentro e saber. Se eu sou muito boa para os outros, mas eu não sou boa para mim, já precisa ser né? resolvido. Uma situação precisa ser feita aí, né? E a mudança começa por nós mesmos, né? Tem Exatamente. uma frase que eu acho muito bacana, que é: seja no mundo a mudança que você quer ver. E vai ser. Eu só dou o que eu tenho. Então, às vezes, você está Sim, ajudando as pessoas, mas, na verdade, você não está sendo concreta na sua ajuda, porque você está dando aquilo que você não tem. As pessoas estão experimentando o- aquilo que não é inteiro, sabe? O doar inteiramente é quando eu estou inteira na doação. Então, eu preciso primeiro ter cuidado de mim, me recuperado, feito algo para que eu possa também ser útil para a vida do outro. Isso é um veículo que não adianta não, né? A gente pensar que eu vou te oferecer uma carona no meu carro, mas ele não tá funcionando, aí eu te peço para empurrar. a conta vem cara depois, né? É mais ou menos isso. Né? Então, assim, as pessoas também, eu vejo, né, Neirinha, elas estão muito no modo fazer do que no modo ser. Uhum. Então, assim, tudo parte desse automatismo onde a gente não se dá essa pausa para se enxergar. Então, assim, por isso que o autoconhecimento hoje, né, o repensar a sua própria vida, o pensar, né, é, trazer essa nossa capacidade linda que nos faz humanos, que é a capacidade de pensar, né, em prol da gente mesmo, isso é o bem maior que a gente tem. A mente, ela pode ser a nossa maior força ou então a nossa maior inimiga. E aí, mais uma vez, a gente chega na questão da escolha. O que é que você escolhe? Exatamente. Né? Agora, se é uma questão de escolha, então, assim, nós precisamos aprender a fazer essas escolhas. Porque é aquilo que eu disse lá no início, a gente não foi ensinado como que a gente faz isso. Uhum. Né? É agora que esses estudos, que esses conhecimentos, eles estão se desenvolvendo mais. Então,
Isso, a gente não foi ensinado a isso. Agora que a gente, né, está tendo mais acesso a esse tipo de conhecimento, né, e que isso está chegando até nós. Então, assim, é possível, né? A mente, ela não é a gente. A mente, ela é uma parte da gente. E somos nós quem comandamos ela. Uhum. Tem que ter essa noção, né? Agora, falando assim, né? E aí, tá? Me identifiquei com coitadista. E agora? O que que eu faço? Que ótimo. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro O passo, problema é né? não se Então, identificar. assim, é, se você se identificou aí como coitadista, né, mesmo que seja num grau menor, porque eu já falei assim que todos nós temos ele em algum grau, todos nós já passamos por alguma situação onde a gente ficou ali, né, nessa como coitado ali. Então, assim, o que que eu faço, né? A primeira coisa, eu convido você a repensar sobre a sua ambição. Nossa, mas ambição, né? Parece assim, é uma coisa ruim, uma coisa assim de puxar o tapete do outro, né? Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando daquela ambição boa, sabe? Daquela que faz a gente ir para frente, né? Que faz a gente mudar a rota, faz a gente ter vontade, ter motivação, né? É muito diferente do desejo. O desejo, ele é uma intenção superficial. Uma ambição, ela é um projeto de vida. E a Exatamente. gente já falou aqui sobre projeto de vida, né, Meirinha? Uhum. Isso Né? já Em é uma das um. lives aqui, a gente tocou um pouquinho nessa questão do quanto é importante a gente pensar no nosso projeto de vida. Porque, assim, casar é um projeto de vida, ter filho é um projeto de vida, educar o filho é um projeto de vida. E quantas vezes a gente não pensa nisso, né? E essas coisas vão simplesmente acontecendo, né? Mas se a gente tivesse parado para pensar naquilo, né? E feito as coisas de uma forma onde aquilo tivesse de acordo com os nossos valores, com os nossos propósitos de vida, né? Quantas coisas a gente não poderia ter evitado por aí? Exatamente. Eu falo assim que as pessoas, às vezes, elas confundem demais o significado das palavras. E essa questão, por exemplo, que se tocou aí sobre ambição e desejo, é algo que tem um valor muito maior do que as pessoas podem imaginar, porque a ambição ela é extremamente necessária. Ela é motor, ela é motricidade mesmo da vida. A pessoa que tem uma ambição, porque é a mesma coisa, eu posso ter todo um desejo bom e eu posso ter um desejo mau. Esses dois lobos que estão dentro da gente aí gritando, né? O que eu vou alimentar mais vai ser o que vai ter mais força. E a gente tem a necessidade muito grande de ter boas ambições. Ser melhor, ser bom para mim, para eu ser bom para o outro, ser boa esposa, bom marido, bom filho, né? Boa mãe, bom irmão, bom funcionário, né? O bom patrão. Né? No âmbito inteiro na vida, a gente precisa criar estratégias, né, Lida? Você vai montar uma empresa, por exemplo, se você não for bom estrategista, você vai acabar caindo. Você vai acabar falindo. E a gente, na nossa vida, a gente não monta estratégia, a gente não monta esse tipo de. A gente não pega. A gente tem nossa vida como se não fosse um projeto. A gente tem a nossa vida como São se os ela fosse nossos simplesmente sentimentos. tendo que ser levada, 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 levada. E a nossa vida, ela tem É, que ser o maior e o principal projeto nosso. A nossa sim, história precisa né? ser o nosso principal projeto. Então, assim, montar estratégia para Ela é nós única, é única. né? E outra, você é Então, o CO da sua vida. Não é outra pessoa, não. Não né? adianta ficar demandando, né? Colocando, passando para frente, né? Não adianta. Ou você vai ser o presidente, né? Da sua vida, ou a sua vida não vai ser comandada direito. Porque ninguém vai comandar a vida da gente É. de outra forma. Vão mandar nela e muitas vezes podem mandar nela de uma forma com que você não goste, Exatamente. E né? não, e às E na vezes, maioria das vezes, né, quando a gente delega a nossa vida para o outro, a gente está delegando a nossa felicidade. exatamente, porque o outro é o Só que outro. a nossa vida é única.
né? Se eu não sou feliz agora, quando é que eu vou ser então? Exatamente. E assim, é muito sério isso. O quanto eu ando gastando tempo, o quanto eu ando me importando, parando mesmo a questão toda do diário de bordo, né, Leda? A chamar as pessoas para fazer esse momento de autoconhecimento, de estar consigo mesmo, de conversar com você, é exatamente para a pessoa começar a identificar o que ela é, o que ela quer ser, como ela deseja, e não só deseja, mas como o que ela deseja, ela precisa ambicionar. Ela pode desejar à vontade, fica aí. Mas você não pode ficar só no superficial. O superficial, ele qualquer. Porque é igual aquela parábola da semente, do semeador, que ele sai Sim, semeando, e aí tem semente que cai sobre os pedregulhos, tem semente que cai em terra no meio das pedras, e a semente boa. Então, quando cai no meu próprio terreno, quando eu estou ali, eu sou o melhor agricultor, eu sou o melhor jardineiro, eu sou o melhor que vai cuidar da minha terra, sou eu mesmo. Então, sim. assim, muitas das vezes, quando você deixa nas mãos de outras pessoas, o coitadista, ele é exatamente esse. Quando você deixa na mão de É. outras pessoas, você vai ter que responder muitas vezes por algo que você não é. Adorei a sua metáfora aí do jardineiro, né? Nós somos os jardineiros da nossa vida, Exatamente. nossos pensamentos aí são as sementes, né? Que estão sendo lançadas aí, né? Então a gente, enquanto jardineiro, a gente precisa adubar essa terra, né? Precisa tratar direitinho ali. Agora, se uma semente boa, né? Ela também cai num solo é, ruim, ali também ela pode florescer, né? É mais difícil, mas assim, também há esperanças ali, né? Mas eu digo assim, a terra boa, a ideal para florescer a minha vida, Sim, sou sim, eu. Sou é, eu. eu tô imaginando aqui, né? Me passou, não tem muito a ver com a parábola, não. Me passou foi aquela, uma imagem, né? Que a gente às vezes vê uma flor nascendo no deserto, sabe? Exatamente. Só que essa parábola, por exemplo, tem uma parte dela que fala sobre a que cai entre os espinhos e que ela nasce, mas chega uma hora que ela é sufocada, porque ela vai tomando um Né? tamanho e quando ela não está no terreno onde ela é livre, ela vai ser sufocada. Isso é muito, até muito filósofo, mas muito lindo se você for parar para você pensar. Né? Muito lindo, né? E eu acho que é isso mesmo, né? A gente, como jardineiro da nossa vida, colocando a terra boa aí, para que essa semente, né, nosso pensamento, ela possa fluir e a gente possa emanar aí, né, todos os nossos talentos, tudo que a gente tem de bom, né, dividir, compartilhar isso aí com todo mundo, né? E todos nós temos talento, gente. Se você está achando que você não tem, cuidado, você está numa armadilha mental, Exatamente. né? Então vamos resgatar aí, né, a ambição. Resgatar a sua ambição é resgatar o seu sonho, né? Você vê a sua vida como um projeto, esse projeto lindo, único, raro, né? Que não tem igual, que é seu e que ali é você que vai dizer ali o que, que você vai fazer no dia a dia daquele projeto, como é que você vai tocar aquele projeto, né? Você é o presidente da sua vida ali, né? Não Exatamente. é alguém te mandando fazer alguma coisa. E é isso que vai te levar a ter garra, né? A desenvolver todos os dias pequenas ações, aquilo que você almeja. Então, a gente pode até pensar assim, né, Meirinha? Quantas pessoas muitas vezes iniciam, né, esses projetos, principalmente esses de início de ano? Ah, eu vou emagrecer, ah, eu vou ser mais organizada, eu vou gastar menos, né? E aí já chegou aqui no meio do ano, não mudou em nada. Quem nunca, né? Às vezes até Porém, retroagiu, ficou pior. oi? Às vezes até retroagiu, ficou pior. Exatamente. Mas isso é porque é o seguinte, essa pessoa ela tem um desejo, né? E esse desejo, ele é uma coisa superficial, aquilo não partiu de dentro da pessoa, não partiu de uma ambição de realmente se transformar, sabe? Consegue compreender aí a diferença de um para o outro, Nossa, né? total. Porque só a energia do desejo não faz a gente mudar.
Uhum. né? A gente precisa, né, ter essa energia da ambição, desse motor, sabe? É, e os coitadiços, o que acontece com eles? Eles bebem da fonte do desejo. Então não é que eles não querem mudar, eles querem. Só que a energia deles para mudar é uma energia superficial, é uma energia fraquinha, sabe? Que vem e passa, né? De quem é realmente um transformador, ele tem a energia da ambição, né? Ele tem é como se ele tivesse ali um algo mais dentro dele, uma certeza interna, né? Um pilar, e tudo parte ali dos seus valores, né? E quando ele tem bem claro os seus valores, ele acredita em si, porque ele sabe que não importa o que digam dele, ele é bom, sabe? Uhum. Ele é uma pessoa, ele tem um propósito, ele não está fazendo aquilo ali por um acaso. E assim, e ele se autorresponsabiliza pelo seu autocuidado ali, pela sua vida. É muito interessante. Muito. Eu tô meio sem escutar, Meirinha. Tá mesmo? Ele tá dando uma. O seu tá chegando um pouquinho atrasado aqui para mim. Eu tô assim, fazendo muito esforço para te escutar assim, eu vou pegando pedacinhos da sua fala, sabe? Tá, vou tentar Por isso gritar que aqui. talvez até a gente não. Mas Em alguns momentos isso aconteceu aqui comigo. aconteceu? Mas aqui, a questão do desejo, ele geralmente está ligado a fazer algo por alguém. Por isso ele é tão É, superficial. A ambição, ela é nossa. A ambição nunca vai ser por alguém. O motor da ambição, ele é realmente algo que eu estou determinando. Por isso que as pessoas que são e ambiciosas e às vezes até nem por uma causa boa, mas por uma causa ruim, elas chegam tão longe. As pessoas ambiciosas, elas vão chegar lá longe. E agora eu não posso simplesmente pensar que a ambição é porque é uma coisa ruim e que a ambição é coisa de gente pecadora, de gente. Não. Ambição é algo que vai sair realmente de mim mesma. Uma pessoa ambiciosa, ela sabe o que quer. Uma pessoa ambiciosa, ela determina o que ela quer. Ela realmente assume aquilo como um projeto dela. Isso é ambição. Agora, o é, desejo, eu tenho vontade, eu tenho, mas se isso não tem um motor ambicional aí por trás, algo que seja realmente forte, geralmente está ligado em agradar alguém. Geralmente está ligado em fazer algo para ser aceito, para ser visto, para ser amado. E aí com certeza, eu estou muito ligado no coitadismo. Em alguma armadilha ainda muito maior, né? A mistura de várias armadilhas aí. E que a gente vai continuar falando sobre elas e as pessoas vão começar a notar que as armadilhas, elas estão realmente ligadas, né? Uma na outra. né? A gente vai falar sobre o medo de errar na próxima live? Medo de errar. Medo de errar. E depois nós vamos falar Porque sobre o medo de ousar, porque existe uma diferença aí, né, Liz? As pessoas que têm existe medo uma de diferença, errar assim. e o medo de ousar, tem uma diferença aí, e assim, é muito bacana. Mas vai juntando tudo aí, a pessoa vai começar a notar que fala, cara, eu sou muito mais capaz do que eu imaginei. É só tirar isso. É. E assim, gente, todos nós somos filhos de Deus, né? Você, né, Neirinha, você tem essa frase que você fala assim, se eu sou filha do Criador, eu posso. Exatamente. Se eu faço Gente, mau uso da minha vida, eu estou denegrindo a imagem de quem me criou. é. Fala, Então é Lívia, você isso, educa sabe? seu filho, você ama seu filho, você faz tudo que você pode para que ele possa dar uma resposta boa e ele vai dar uma resposta extremamente negativa, vira um mau filho, vira um filho que vai destruindo a própria história, a própria vida. A dor que não causa aos pais um filho que não dá a resposta boa àquilo que você desejou. Muitas das vezes a gente até deseja muito aquilo que é nosso para o filho da gente, mas a verdade é que o pai e a mãe, geralmente, eles estão ali pensando no melhor, não é? Agora, Deus, de uma É, forma assim, muito extrema, ele é muito diferente de nós. Porque ele nos deseja exatamente aquilo que vai ser o nosso melhor, indiferente do outro, né? Ó, tá rolando aí 2 minutinhos.
Pois é, então nesses 2 minutinhos finais, né, eu queria resgatar aqui com vocês, né, que assim, se você deseja sair se identificou com o coitadismo, deseja sair dele, né, para você pensar na sua ambição, né, no seu projeto de vida. E aí eu deixo a seguinte pergunta: você tem desejos tímidos ou você tem uma ambição saudável, um projeto de vida saudável? Yes. É isso. Aqui um grande beijo, mais uma vez, muito obrigada, viu? Muito, muito obrigada. Na próxima semana é bom lembrar aqui que nós vamos fazer a live, vamos transmitir a live pelo seu Instagram, né, Lida? Vamos Isso. dar uma migrada para lá. Leda.Cíntia, tá? No Instagram. Eu vou Então, colocar, espero tá, todo na mundo lá. descrição. Leda. Ponto, Ponto Cíntia. é @leda.cintia. Isso. Isso? Então tá, gente, um É. grande, forte abraço. Mais uma vez, foi um prazer a gente passar essa manhã juntos, né, Lida? E Prazer demais, pessoal. Né? Mais uma vez, obrigada aí por essa oportunidade, né, de vocês estarem nos escutando e que nossas palavras aí possam, né, ajudar vocês a identificarem possíveis, né, armadilhas mentais e nem entrar nela. Né? exatamente. E uma coisa muito importante a falar é, se você se identificou, se você realmente vê que fala, nossa, eu preciso de ajuda, eu preciso de procurar uma ajuda que seja mais direcionada com uma profissional, estamos aí também, né, Leda? À disposição, Estamos aí, tá? conte com a gente. Exatamente. Leda, @leda. Leda.Cíntia. Não, é @leda.cintia. O meu, É. quem está aqui olhando já sabe, porque se vocês forem me perguntar qual que é o meu, eu sei não. A minha equipe gigantesca que sabe. @Meirinha.Oliveira. Ou Meirinha Oliveira, não sei. Eu acho que é isso, @Meirinha Oliveira, né? Oliver. É alguma coisa parecida, mas quem vê essa live aqui vai acabar estando dentro do meu canal, é só me chamar lá no direct, eu chamar você no direct, né, Lida? Geralmente as nossas entrevistas elas são gratuitas, né? Então as pessoas que quiserem estar entrando em contato para fazer o primeiro contato, para bater o papo, a gente está aqui à disposição para a gente conversar individualmente e fazer trilhar um caminho de uma vida Essa é a nossa feliz missão de hoje, vida, né? né, Lida? Ser feliz no hoje, extrair a Vamos felicidade. ser felizes, pessoal. É Vamos, possível. é possível, é possível. Assim, eu tenho sofrimento? Lógico que eu tenho. Você também tem, né, Lida? Claro, Mas isso não também tira a minha tem. alegria de viver, não tira a minha vida feliz. Hoje eu posso dizer que, Na, graças a Deus, eu sou muito na feliz. minha paz interior ninguém toca. Hoje, de jeito nenhum. Muito, muito obrigado, um grande beijo e até a próxima, se Deus quiser. Beijo, Leda. Grande beijo.